Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus, que bom ter você com a gente. O Jorginho que gosta muito de dizer isso, né? Que bênção é ter você aqui com a gente. Estou pegando o bordão do Jorginho e trazendo aqui dentro do programa. Olha só, uma alegria começarmos mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. É uma alegria saber que você está aí do outro lado, assistindo, participando desse momento junto conosco. O programa dos jovens é um programa muito bom de fazer, é um programa de jovens, feito por jovens, para você, para mim. A gente terminou o programa da semana passada falando, né? O jovem, né? A juventude está aqui dentro, o estado de espírito, que coisa boa, né? É bom a gente ser jovem, pelo menos gostar disso, viver esse momento com alegria e, sobretudo, tendo uma experiência com o Senhor. É maravilhoso ser jovem e ser servo do Deus Altíssimo. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. E agora você vê aqueles que estamos aqui no estúdio, que estamos presentes, participando do estúdio. Eu vou começar cumprimentando o pastor Marcelo Ferreira. Marcelo, paz do Senhor. Paz do Senhor Josias, aos jovens, todos que estão conosco, a paz do Senhor. Amém. Minha colega Andréia, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, pastor Marcelo Ferreira e aos nossos queridos jovens do Moby Dick, jovens do pastor Marcelo, que vão continuar com a gente neste precioso tema, né, pastor? Jejum. Jejum. Deixa eu explicar uma coisa para você que está nos assistindo. Nós estamos falando para o mundo inteiro. Hoje a internet nos dá essa possibilidade e tudo mais. Andréia falou assim, são jovens da igreja de Moby Dick. Moby Dick é uma área, uma região dentro de um bairro, né, Marcelo? A gente aqui em Vila Velha tem essas coisas, né? Então, a região que tem toda uma história de porquê, um posto de gasolina com esse nome, enfim, e ali fica a igreja de Praia da Costa 3, que é a igreja conhecida como igreja de Moby Dick, né, que fica nessa região. Exatamente. É a igreja que o pastor Marcelo está pastoreando. Exatamente, é isso aí. Né? E os jovens muito bem aqui. Explicado. Pronto. Então, porque às vezes a gente que está aqui, fala, eu sou da igreja de Moby Dick, todo mundo sabe, né? Achar que tem uma baleia lá na porta. Pois é. Muito bem. Os irmãos que estão em todo o Brasil, que estão participando, assistindo o programa, já sabem agora que é a igreja num bairro dentro, quer dizer, é numa área dentro do bairro da Praia da Costa, onde fica a igreja de Praia da Costa 3, que é conhecida popularmente como a igreja de Moby Dick. Aqui a gente tem dessas coisas, tá bom? Mas vamos lá. Andréia, como é que está a participação dos nossos jovens? Fique à vontade. Sim, nós vamos convidar aqueles que não assistiram o primeiro episódio para assistirem, porque lá a gente começou uma definição maravilhosa e os programas se complementam. Então agora, dando continuidade, a Ana vai fazer a pergunta dela. Pai, Senhor pastores, Pai, Senhor jovens, a minha pergunta é, por que nós devemos jejuar? Precisa ter motivo para o jejum? Como que é isso? Eu vou começar respondendo, acho que dando uma resposta mais doutrinária. No ministério de Jesus, primeiro Jesus foi um servo de jejum. Ele já abre o ministério jejuando, 40 dias. Então, o jejum fazia parte da vida de Jesus. Você vê que no final da vida, no final ali do ministério dele, ele estava bem fragilizado fisicamente. E um dos motivos se entende que era de uma vida de jejum, de consagração permanente. Mas acho que um grande momento no ministério de Jesus que o jejum é definido é quando os discípulos vão questionar Jesus e falam assim, mestre, por que os discípulos de João jejuam, não comem nem bebem, e os seus discípulos não fazem jejum? Os apóstolos, os discípulos do Senhor não jejuavam. E aí ele vai dar essa resposta doutrinária. Olha, a noiva jejua quando o noivo está com ela? Não. Ele está ali, o noivo está ali, ela está protegida, ela está feliz, está com a presença. Mas quando o noivo é tirado, quando o noivo se retira, ela jejua para que ele volte. Ela jejua porque ela quer a presença dele. Então ali, o Senhor está ensinando, Bia, acho que um primeiro motivo, ou talvez o maior de todos, por que você deve jejuar? Pela presença do noivo. Não há motivo maior do que esse. E todos os demais motivos que são espirituais estão dentro desse motivo. Você jejua por quê? Porque você quer a presença do noivo. Porque para a noiva, a presença do noivo era tudo. Ela é ele que dava a provisão de tudo, do alimento. É ele que dava a segurança. É ele que dava o afeto. É ele que dava tudo. Então, aí já inclui tantos motivos, né? Que o Senhor que dá motivo de provisão,
de motivos afetivos, motivos familiares, motivos espirituais. Então, eu acho que o grande motivo do jejum é isso. É você, quando jejua, é porque você quer o Senhor perto de você, o noivo. Você quer o Senhor com você, naquela reunião, naquela viagem, naquela pregação, naquela visita. Porém, Josias, eu acho que há outros dois motivos que Jesus fala que se deve jejuar, que é muito interessante para o jovem. O outro motivo que ele fala, quando você rasga as suas vestes. Aí, quem assistiu o primeiro programa, está falando de vestes novas. É como alguém que tem um vestido novo. Então, o vestido novo é o novo nascimento, para quem não assistiu, né? Um dos motivos de jejuar é quando você rasga as suas vestes. Então, você recebeu o veste de salvação, mas pensa no dia a dia, né? Você teve um acidente, uma imprudência, e você rasgou um pedaço das suas vestes. A carne vai aparecer. É uma brecha que abriu, vai te expor. Então, esse é o motivo de jejuar. Quando você é um servo, você tem veste de salvação, mas você abriu uma brecha na sua vida. E você vai ficar exposta. A carne vai aparecer. Aí ele fala, pega esse remendo de pano novo e põe em vestido novo. Então, o jejum, um dos motivos de jejum é para tapar, é para fechar a brecha que damos. Não é interessante isso? Então, você fez uma situação que não devia, você entrou em dificuldade, você criou um problema, você abriu uma brecha, você faz a consagração para o Senhor fechar aquela brecha. Está dando para entender bem? E um terceiro motivo, me perdão por me alongar, que ele fala é quando você quer vinho novo. Ninguém que quer vinho novo, coloca vinho novo em odres velhos. De novo falando que jejum não é para quem tem a velha vida, para o velho homem. Mas se coloca vinho novo em odres novos. Então, é o seguinte, você quer um vinho novo, você quer uma bênção nova, uma bênção de dons espirituais, uma bênção de mais graça, uma bênção de mais intimidade, uma bênção de um crescimento espiritual. Então, o jejum também é para isso. O jejum é como um odre novo. Você fez o jejum é como um odre que o Senhor vai encher de vinho. Então, resumindo, falamos aí três motivos, assim, bem mais genéricos, que devemos jejuar, né? Quando você quer a presença do Senhor, o Senhor perto de você, quando você abre uma brecha, ou quando você também deseja uma bênção nova, um vinho novo. Marcelo, ampliando essa pergunta, porque esses três aspectos que você colocou, eles dizem respeito à relação direta do homem com o Senhor, da sua vida espiritual, né? Agora, como reflexo disso, né, e você colocou isso, eu queria só reforçar esse aspecto, como reflexo disso, há outras coisas que também vêm como resultado. Onde é que eu quero chegar? A palavra do Senhor diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, na medida em que você jejua, e eu queria que você confirmasse ou fizesse um ajuste nesse aspecto que eu estou dizendo, na medida que você jejua para que o noivo esteja perto de você, para que o Senhor esteja perto de você, aquilo que são as necessidades, até do cotidiano, da vida familiar, da vida, da vida profissional, por exemplo, isso falando para os jovens que estão no início de uma trajetória profissional, também vão ter como reflexo a bênção do Senhor. No final das contas, eu quero dizer o seguinte, a gente pode jejuar o Senhor por uma bênção pessoal, profissional, material, né, por exemplo? Muito bem colocado. Acho que, respondendo agora a Bíblia de uma forma mais prática, eu acho que há dois motivos, vamos dizer assim, que a gente jejua. Um é pelas nossas necessidades e a outra é quando o Senhor orienta. Eu acho que esses são os dois grandes motivos nossos. As nossas necessidades, se ela é justa, se ela é honesta, se ela é louvável, se ela é pura, você deve jejuar, né? Você não vai fazer jejum para o mal de alguém. Você vai fazer um jejum por uma coisa que aquilo não agrada ao Senhor. Então, por isso, essa expressão que estamos pegando também emprestada da palavra. Tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é louvável, tudo que é honesto, isso você pode jejuar. Que são as necessidades do dia a dia. Material, familiar,
espiritual, que eu acho que tudo que está bem englobado, encaixado na presença do noivo. Sim. Porque o noivo presente para a noiva era isso tudo, ele era a provisão, ele era o afeto, o abraço, ele era a segurança. Então eu disse 2 motivos. Um é as suas necessidades e os outros, o outro segundo que eu falei, é aquele que o Senhor vai orientar. Muito comum, né, como nós temos uma igreja, nós vivemos uma igreja que tem as operações do Pentecostes, o batismo, o dom, o Senhor revelar. Eu quero um jejum você por esse motivo. Né? Você pede uma imposição de mãos, numa visita, eu quero um jejum que você faça pelo seu filho, pelo seu trabalho, pelo seu estudo, que é direcionado pelo Senhor. Também tem esse motivo de jejuar, que é por obediência. Né? E pegando um gancho no que o pastor Josias falou, o jovem tem muitas necessidades, justamente porque ele está naquela caminhada, a constituição do lar, o trabalho, igual o pastor Josias falou. E a gente sempre gosta de entrar na vida sentimental, que a gente sabe que é uma preocupação do jovem. O que o senhor pode falar que complemente isso, do jejum ligado a essas escolhas? Os jovens podem fazer esse uso desse recurso? Eu acho muito importante. Interessante do jejum, né, o jovem, né, Josias? Às vezes, até casos que você tem assim, querem resolver, é muito interessante quando você está naquele período de consagração de 10 dias, de 5 dias, não 24 horas direto, né? Uhum. Aquele período do dia que você faz, né? Como as coisas vão se resolvendo, como elas vão se esclarecendo. No jejum é como se você deixasse o Senhor trabalhar. Então, os jovens devem guardar isso. Situações na vida de vocês que está meio embolada, que está travada, que não está funcionando, que você está um pouco confuso. Eu devo fazer, eu não devo. Faz um período de consagração. Que é muito interessante, naquele período de jejum, as coisas vão clareando. E o próprio Senhor vai falando, vai dando sinais. O que é, o que não é. Quando não é, que vai dando errado, vai se fechando. Mas por quê? Porque durante o período de jejum, um dos segredos do jejum é que durante o período de consagração, há uma operação de anjos. Você vai ver o jejum de Daniel, de 21 dias. Ele fala assim, desde o primeiro momento em que você começou a clamar e jejuar, eu já fui enviado. E ele vai falar de uma batalha que deu nos ares. E o Senhor me enviou, mas o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia se opuseram, eu não consegui chegar a você. Houve uma batalha. Aí o Senhor enviou o arcanjo Miguel, que abriu o caminho e eu consegui chegar. Então veio Miguel e os seus anjos. Olha que interessante. Tudo isso não era visível. Tudo isso estava acontecendo no mundo espiritual enquanto Daniel jejuava. Então, quando você está em jejum, há uma batalha sendo travada, mas maior é o que está conosco. Glória a Deus. Aleluia. E aí, indo mais específico para a Andréia, na vida sentimental, eu acho que eu acabei respondendo que é o seguinte, o jejum vai te ajudar a clarear se é ou não é. Porque como envolve sentimentos, você fica com um julgamento mais comprometido. Então o jejum consegue te ajudar a perceber de forma mais espiritual e menos emotiva. Eu acho por isso que o jejum pode ajudar muito nesse ponto. Porque ele vai te levar a ter um sentimento, um olhar mais espiritual. E não só pelo coração. Que enganoso é o coração do homem. Há um aspecto, Marcelo, e assim, eu tenho certeza que você tem, eu tenho, Andréia, né, do nosso período de juventude, aí eu só reafirmo que esse período de juventude é o período que a gente era solteiro, né? Porque a juventude a gente ainda está nele. Mas você insiste nisso. Eu insisto. André, ele vai acabar se convencendo. Vou acabar me convencendo que eu continuo jovem, André. Mas nós estamos na torcida por você. Muito bem, agradeço. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tivemos muitas experiências com o jejum, né? E é maravilhoso, porque você colocou isso, tanto no programa anterior quanto agora, que a gente entra no projeto de Deus, a gente entra na graça de Deus e Deus opera segundo a sua vontade. Então, eu, por exemplo, já vivi experiências de começar um período, e eu creio que você vai tocar nesse assunto um pouquinho mais à frente desse programa, começar um período de jejum definido, né, colocado diante do Senhor, e já no primeiro dia, o Senhor resolver.
E assim, os dias seguintes ao entregar o jejum, já estava entregando com um louvor, com a glorificação, porque já na largada o senhor já resolveu. Às vezes não. Às vezes o senhor faz aquele... Às vezes o senhor diz assim, aguarda, recebi o teu jejum. Agora aguarda, eu estou agindo, eu estou operando. Então é maravilhoso porque você deixa de decidir, deixa de definir e você diz assim, Senhor, define. É maravilhoso. A minha parte eu estou colocando diante de ti, que é o meu jejum. Isso é maravilhoso e todo jovem precisa viver essa experiência. Se não viveu ainda, não sabe o que está perdendo. É verdade. Exatamente. Vamos seguir, Andréia. Vamos seguir com a Fernanda. Pai do Senhor, meu nome é Fernanda. Pastor, eu gostaria de saber se existe diferença entre o jejum individual e o jejum coletivo e se existe aplicação desses jejuns na nossa igreja. Eu creio que a pergunta, o jejum individual que cada um faz, o coletivo, ela está se referindo, imagina que feito pela igreja, ou feito por um grupo de assistência, ou quando o grupo de louvor faz jejum. Não há diferença de como é feito, né? Você fica um período ali sem beber água e sem comer, se consagrando ao Senhor. Eu acho que a diferença é no propósito em si. Eu vou tentar explicar. Vou dar um texto bíblico que eu acho que vai ajudar, Josias, que é aquela frase de Jacó, nós temos que andar no passo do gado e das crianças. Quando depois de 20 anos na terra de Labão, o Senhor revela para Jacó voltar para a terra dos seus pais. Ele tinha um rebanho muito grande, tinha vários filhos e esposas, e ele começa a caminhar. Ele percebeu que o ritmo deles, porque Jacó era pastor de ovelhas, os filhos eram pastores de ovelhas, então o ritmo deles era muito rápido para as criancinhas e para os cordeirinhos também, para o rebanho. O rebanho não ia conseguir acompanhar aqueles homens acostumados a andar o dia inteiro no sol. Então ele fala assim, olha, nós vamos ter que andar no passo do gado e no passo das crianças. Eu acho que todos até entenderam onde eu quero chegar. Então a igreja, o coletivo, como é uma coisa mais eclética, você vai ter uma senhora de 80 anos, você vai ter um jovem muito saudável, você vai ter um menino de 16 anos, você vai ter uma pessoa que tem diabetes. Então o jejum aí, eu acho que essa é a diferença. O jejum individual você pode pôr na sua medida, e aí cada um tem a sua. Né? Cada um tem a sua medida e tem a sua experiência com o jejum, uns mais, outros menos, né? Porque isso é interessante em relação ao recurso da graça, né? Já vou abrir aqui um anexo. Eu volto. O recurso da graça tem uma coisa interessante, são vários, mas é muito comum o servo se identificar com um ou com o outro, né? Tem uns que é muito mais no jejum, tem uns que é muito mais na madrugada, tem uns que é muito mais no louvor, tem uns que é muito mais na palavra, e isso é natural, cada um vai se identificando. Mas voltando aqui então o jejum coletivo ele tem essa característica, ele tem que ser no ponto de horário, de tempo, que atenda à diversidade da igreja. Eu acho que essa é a diferença que eu falaria, né, Josias? Todas essas situações que você colocou que são específicas das limitações de cada um e tudo mais, e de fato, né, a nossa experiência de jejum, ela é maravilhosa, primeiro porque ela é resultado de uma obediência, né? Então não foi o presbitério que entendeu, que definiu que não, o Senhor revelou isso aqui, por exemplo, aos domingos pela manhã, que seria um jejum coletivo, né, que toda a igreja faz no domingo pela manhã. Tem um exemplo interessante dessa diferença? Olha que interessante, Josias. O jejum de domingo de manhã é com toda a igreja, é de 0 às 9. O jejum da quinta-feira, que é grupo de sessão, já é até meio-dia. Então, vai na medida, um grupo de sessão já é um grupo menor, já é um grupo, né, mais maduro, mais consagrado, que naturalmente já tem um grupo ali muito acostumado a fazer jejum. O jejum já faz parte da vida deles. Então, acho que é um bom exemplo de diferença. Uhum. É sempre na medida de cada um, né, do momento que você vive. Eu acho que a intensidade, vou usar essa expressão, a intensidade do jejum, ela está muito ligada, tem até uma expressão, eu vou falar a expressão intensidade que eu li quando Davi orou e jejuou pelo menino dele que morreu. Uhum.
Tem uma expressão na versão que fala assim, e Davi jejuou rigorosamente. A gente fica imaginando até o que é isso, né? O que é jejuar rigorosamente? Foram 7 dias de jejum lá, se eu não me engano, rigorosamente. Eu acho que a intensidade do jejum está ligada a 2 pontos, eu acho. A questão da saúde, do físico de cada um e da necessidade. A necessidade te faz jejuar mais ou menos. Na verdade, tem situações que pedem mais e que precisa ir um pouco além. Mas a resposta também vem de forma poderosa, né? Glória a Deus, uma experiência maravilhosa. Bom, gente, a gente tem, a cada edição do programa, a gente tem participação de jovens que mandam vídeo de fora, de outros lugares, jovens que não estão aqui na Grande Vitória. E nós vamos ter hoje uma participação que vem do Maranhão, da igreja de Tambaú, em Passo do Lumiar. Aliás, Lumiar, Passo do Lumiar, no estado do Maranhão. E quem vai nos mandar uma experiência é o nosso irmão Isaac Cabral. Então, fala, jovem. Pai Senhor Jesus, irmãos, no começo desse ano eu participei do seminário de jovens e principiantes do Manaim de Domingos Martins e eu pedi uma oração no encerramento do seminário e o pastor, após a oração, me orientou que eu fizesse um jejum de 30 dias em favor daquele motivo. E assim foi feito. Quando eu cheguei aqui, após os 30 dias de jejum, de muita oração, tivemos uma vigília do Evangelho Sem Fronteiras, onde foi um grande banquete espiritual da parte do Senhor. E após o encerramento, eu pedi que os pastores pudessem estar orando pela minha vida profissional. E o Senhor falou através dos dons espirituais que aquele desejo que estava no meu coração era o projeto dele para a minha vida profissional, que ele estaria preparando todas as coisas, estaria direcionando para que no momento certo fosse concretizado na minha vida. Pai Senhor Jesus. Amém, Isaac. Obrigado por sua participação e um grande abraço aos nossos irmãos maranhenses. Que Deus abençoe os nossos irmãos aí do Maranhão. Marcelo, você quer comentar essa experiência? Eu comentaria, talvez, em relação à entrega do jejum. Ele teve a condição de, na entrega, chamar um grupo de pastores e orar por ele. Isso foi uma bênção. Mas não botar também como regra, porque às vezes você vai entregar um jejum na hora do trabalho. Uhum. Você está na sala da faculdade, você está tendo uma matéria, você não precisa largar, perder a matéria aí. Não, você pode ali no coração, a pessoa está na escala de trabalho às vezes. Então, assim, eu acho que não tem regras aqui. Uhum. É dentro da necessidade de cada um, do momento de cada um. O importante é você colocar diante do Senhor que o Senhor vai estar recebendo. No né? caso dele, ele teve a oportunidade. É ótimo, né? Se Ótimo, poder ajoelhar, cantar um louvor, entregar, mas nem sempre vai ser possível, dependendo do horário do jejum. Você está no trânsito, você está na sala de faculdade, você está numa escala de trabalho, né? Mas é válido do mesmo jeito, né? Amém. Andréia, temos participação dos nossos jovens aqui? Sim, agora chegou a vez do Rafael. A paz do Senhor a todos, me chamo Rafael. Pastor, todo jejum, ele deve ser consultado? Rafael, eu acho que consultar o jejum é uma atitude sábia, porque sempre é bom ouvir o Senhor. Acho que o segredo está em ouvir o Senhor. Eu acho que todos que estão ouvindo, que estão aqui, que já jejuaram, já tiveram, por exemplo, a experiência de você consultar uma consagração, o Senhor não permitiu, porque Ele queria outra. Uhum. Você quer jejuar por um motivo, o seu motivo era aquele, mas o motivo do Senhor é outro. E aí você fala, não é esse. É muito comum também você, quando vai consultar o Senhor, você até confirmar, mas no texto te dá alguma informação sobre o jejum, no texto até te mostrar algo que vai acontecer. Eu já vi várias vezes, não uma só não, várias, de você consultar o jejum e o Senhor no texto falar sobre o período do jejum, durante o mês, e até sábado, e hoje e amanhã, você quer consultar 5 dias, você fala, e ao terceiro dia. Muitas vezes eu falo período do jejum também. Agora, lógico, você consultou, você falou, não quer aquele motivo, ou porque ele já vai resolver, ou porque ele quer outro motivo. Então, Senhor, o que o Senhor quer? Esse? Ah, esse é esse. Então, consultar ao Senhor, eu acho que é fundamental, porque para que você possa ter uma vida profética, fazer aquilo que está dentro do projeto. E como o jejum é para Ele, não é para a gente, não tem nada melhor perguntar para Ele. Uhum. É esse o jejum que o Senhor quer? Não é para Ele?
E ele vai te falar o que ele quer, que a nossa intenção toda é essa, é agradar o Senhor. Isso. Então, sim, eu diria que sim. Eu me lembro, Marcelo, da experiência de um jovem, né? É um irmão nosso hoje, já é avô hoje, na época de jovem dele. Ele queria consultar ao Senhor um jejum para ser chamado para o grupo de intercessão. Olha que coisa. Ele procurou, disse, não, eu queria consultar um jejum e tal, eu queria ser chamado para o grupo de intercessão. Falei, primeiro você vai perguntar ao Senhor se o Senhor quer te chamar para o grupo de intercessão, né? Porque se não for esse o propósito do Senhor na sua vida. Às vezes até você vai jejuar, vai pedir, o Senhor vai te dar, você vai entrar numa luta depois lá, não vai, né? Vai ter uma dificuldade de viver a experiência e às vezes... Então você pode colocar a sua vida diante do Senhor e dizer, Senhor, faz na minha vida a tua vontade, né? E o Senhor vai abençoar e vai conduzir a sua vida na vontade dele. Isso é importante. Né? Então é um cuidado que a gente tem assim, para mim, do que nós aprendemos hoje aqui, o maravilhoso é isso, a gente entrar no projeto de Deus, entrar na graça de Deus para que Ele derrame da sua graça, ele nos abençoe, nos responda da maneira como Ele quer, né? A dependência do Senhor. E um ponto interessante da pergunta do Rafael, é um cuidado, acho que tem que ter, né, André, Josias, todo mundo, é consultar o jejum de ad eterno. Uhum. Geralmente o jejum, ele é por um período. Até na palavra você vai ver, Jesus jejuou 40 dias, Esté 3 dias, né? Paulo foi 3 dias. Então, você vê, sempre teve um período de jejum. Na festa também era 1 dia de jejum. Então o jejum é um propósito. A doutrina que tem essa característica de ser uma coisa permanente, né? O clamor pelo sangue de Jesus, os dons, a palavra, isso aí é permanente. Mas o jejum, vou constar um jejum toda terça ad eterno. Eu tenho que ter muito cuidado. Eu acho que é muito mais prudente e sábio ser por um período. Pode ser que aquele período não alcançou o que tinha que ser. Você pode fazer mais um mês, mas não constar até morrer o jejum. Uhum. Né? Até porque você vai estar assumindo uma responsabilidade do Senhor muito grande, né? É um compromisso... Muito grande, né? Não dá um passo maior que a perna, né? Desse jeito. A gente sempre fala que aqueles assuntos que são abordados aqui, nesse programa, nos demais programas que nós temos aqui na nossa grade de conteúdos, há alguma situação na sua igreja, na sua vida, que seja de particular situação, interpretação, ou seja, uma situação muito peculiar, procura o presbitério, tá? Porque a gente aqui naturalmente trabalha ou aborda o tema de uma maneira mais genérica. Mas se tem alguma situação, pode procurar o presbitério, fala com o seu pastor primeiro, né? Ele pode procurar o presbitério para ser orientado especificamente em alguma situação que você precise, inclusive em relação ao jejum. Muito bem, a gente sempre tem a participação de pastores a cada edição do programa e você já viu que nós mudamos o formato do programa. O programa está sendo mais curto, mais objetivo, mais adequado às plataformas que nós utilizamos, mas também aproveitando mais, ou seja, nós estamos já é a 2ª edição desse tema, jejum, e nós vamos continuar fazendo nesse formato, tá certo? Mas em cada uma das edições, a gente sempre traz a mensagem de um pastor que grava uma breve observação, uma reflexão na palavra, para as nossas vidas. Então vamos ouvir a palavra do pastor Alexandre Otávio. Fala, pastor. A paz do Senhor Jesus, jovens, e a paz do Senhor a todos que nos assistem. É uma grande alegria estar participando aqui desse programa, onde Deus tem falado abundantemente com cada um de nós. E eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor que está no livro de Daniel, no capítulo 9, no verso 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. O jejum, meus irmãos, como recurso da graça, é uma arma poderosíssima e Deus tem colocado à nossa disposição. Primeiro, para nos santificar, e também para nos levar
a profundas experiências com Ele. O jejum é pela fé, por orientação e por uma experiência que pretendemos alcançar. Daniel, servo do Deus vivo, em terra estranha, viveu várias experiências e foi preservado e pôde dar testemunho do Deus a quem ele servia continuamente. Hoje, eu e você temos a mesma oportunidade, nos preparando para o arrebatamento, nos santificando, nos separando das coisas deste mundo, mas também de darmos testemunho daquilo que o nosso Deus tem operado nas nossas vidas e dos muitos milagres que Ele tem realizado no nosso meio. O jejum nos aproxima de Deus. Jejuar não é apenas se abster de água e de alimentos, mas de viver uma vida em obediência ao Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um grande abraço. A paz do Senhor. Amém. Obrigado, Alexandre, pela sua participação, por ter enviado o vídeo para nós. Uma grande alegria, um abraço para você e para a sua igreja. Bom, gente, a gente está caminhando agora para o final do programa, né? Eu quero agradecer aos jovens pela presença de vocês, a participação, né, nessas duas edições do programa. Esse mesmo grupo estava presente, né, e dizer que a casa é de vocês, tá? Sempre que quiserem, estejam conosco aqui. Minha colega Andréia, paz, Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, pastor Marcelo, foi uma alegria estar com vocês novamente e com os nossos jovens, que a gente tem a alegria e o prazer de sempre conhecer os jovens aqui da Grande Vitória e, como o senhor falou, estão sempre bem-vindos, sempre tem uma vaga, né, pastor Josias? É só eles ficarem na cola dos irmãos da produção. Isso. Que eu gostaria de fazer esse agradecimento especial a você que está nos assistindo e aos jovens da produção, Maritza, Karina, Raíssa, Thalisson, Rafael, obrigada. Amém. Olha só, você que está nos assistindo e que não mora aqui na Grande Vitória, você jovem, gostaria de participar de uma edição do programa? Você vai fazer o seguinte, vai lá nos comentários aqui no YouTube e coloca, eu gostaria de participar, tal, e o pessoal da produção vai ler, vai entrar em contato com você e, naturalmente, se houver um encaixe de possibilidade de você estar passeando por aqui, vem para um seminário, chega mais cedo, enfim, o pessoal da produção, havendo a possibilidade, nós vamos ter o prazer de receber você que não é daqui da Grande Vitória, numa vinda que você venha aqui para Vitória, Vila Velha, para o Manaim, enfim, será uma alegria receber você aqui também no programa Os Dias da Minha Mocidade. Marcelo, mais uma vez, a paz do Senhor. Obrigado por ter vindo. Josias, paz a todos os jovens, paz aos irmãos. Amém. Gente, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Se Deus quiser, na semana que vem a gente volta com mais um programa, mais um tema muito interessante para você. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.